Olá, meu caro. Olá, professor, tudo certo? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, meu amigo? Prazer. Prazer é todo meu, eu que digo isso. Já acompanho os vídeos aí há bastante tempo, vi algumas aulas suas sobre a vida intelectual, daí eu pensei, esse é o tema certo para a gente trabalhar hoje aí. Uma imensa honra para mim aí. Uma honra para mim também. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que o Chesterton tem uma importância crucial na restauração da nossa cultura, esse momento histórico que a gente está vivendo. Eu já pergunto pro senhor de cara, porque a gente não conversou antes, eu estava numa correria aqui. Quais seus livros preferidos de Chesterton, antes de nós iniciar, para eu ter uma ideia. Olha, de cara eu diria a Ortodoxia e a biografia de Santo Tomás. De cara. Depois eu gosto muito do que há de errado com o mundo. Gosto muito de Os Hereges, é um livro importante, eu gosto também. E a biografia de São Francisco. Sendo muito sincero e alegre ao mesmo tempo, eu não li ainda a parte romanesca. Eu ainda não li o Padre Brown, a ficção. Que legal, que E isso legal, eu não? digo feliz, porque às vezes eu fico triste de não ter mais a experiência de ler Dante pela primeira vez. Então eu ainda tenho a alegria de saber que vou ler pela primeira vez uma obra que eu sei que tem tudo para me cativar profundamente. Que Então, eu legal, que conheço legal. mais um ensaísta, eu conheço mais o pensador, mais o filósofo, né? Sim, Por causa da minha... E as claro, tuas? claro. Tchê, eu gosto muito, eu tenho uma afeição pessoal muito grande pela obra Hereges, que foi a primeira que eu tive contato, assim, leitura, né? E depois Ortodoxia, claro. Gosto muito do Homem Eterno e gosto muito dos livros dele apologéticos pós-conversão, assim, né? Além de São Tomás, claro. Eu gosto muito desse pequenininho aqui, ó, que foi um que eu encontrei Igreja uma Católica vez. e Conversão. Esse não, esse foi recém-editado. Esse aqui é antigo, que uma série de artigos, Todos os caminhos levam a Roma. Esse aí. Esse é excelente. Esse eu vivo dando para as pessoas, para começar a ler Chesterton por aí, porque é uma série de ensaios. Esse, inclusive, eu dei para minha irmã, que é carmelita, e aí Opa! eu dei para elas lá dentro do Carmelo, porque eu falo tanto do Chesterton, que elas, tá bom, então nos dê um livro, mas tem que ter algo a ver com vida espiritual para dar para carmelita, né? Elas não vão ler artigos aleatórios assim. Aí eu dei esse e a minha irmã disse que elas estão adorando lá dentro, que elas se divertem rindo e acham espetacular. Então eu gosto muito desse pequenininho aqui, assim, muito mesmo, mas gosto, claro, o completo é a coisa, né? Que é muito bom. Mas Poxa, em primeiro enfim, lugar, parabéns aos teus pais por terem criado uma carmelita, uma monja que intercede pela salvação do mundo, com muita oração e sim, penitência. Que maravilha. é a Eu acho que mais tocaste nova. num ponto. Ela é o quê? É mais nova que eu. Que maravilha. Eu acho que tocaste numa primeira característica que a gente já pode conversar, que é a alegria. O Chesterton, ele tem uma inocência que não é ingenuidade. Ele tem uma pureza, uma alegria pueril, que está diretamente ligada à vida intelectual. A vida intelectual é uma vida alegre, porque é uma vida de descoberta, de curiosidade, de interesse. Eu tenho filhos pequenos, tenho 3 e 2 no céu. E as minhas filhas acordam assim: papai, do que a gente vai brincar hoje? A gente vai procurar uma minhoca debaixo da mesa. Que maravilha! Cadê? Quem encontra primeiro o coelho atrás do sofá? Eu! Todo mundo sai correndo para trás do sofá. Né? Isso, o Chester, ele é assim, você aquela, acho que foi o Lewis, que é um contraponto, é um paralelo, né? É um convergente, é um apologeta importante do século XX também, que diz, a gente só se admira. Não, o Chesterton diz aqui na Ética da Elfolândia, a gente precisa dizer para os adultos que é um dragão pela janela, chegando na janela, ou entrando pela porta, e para as crianças simplesmente que a porta se abriu. Abriu a porta e a criança. Essa admiração, essa alegria de conhecer, esse interesse pelo mundo, que no fundo vai ser um interesse por Deus, que o criou,
deste modo tão interessante e tão pensável. Ou seja, a gente pode trazer o mundo para a cabeça. A gente pode inteligir o mundo. A gente pode ler o mundo. O mundo está escrito numa cifra e num símbolo que faz sentido para a gente. O senhor deve Porque ter... ele foi feito por uma pessoa. Porque tem uma assinatura ou tem uma caligrafia identificável no mundo. O mundo é sacramental. O mundo é um vestígio. A sua dimensão material participa de uma dimensão espiritual maior. E nós, tendo espírito e não só corpo, porque somos pessoas, podemos não só tocar o mundo, mas pensar o mundo. Então, o Chesterton é um intelectual consumado, na melhor tradição intelectual católica. O senhor deve conhecer o padre Scott Randall Payne, que tem um livro sobre Chesterton, né? Chesterton Universo, que ele chama esse mesmo aí, esse maravilhamento do Chesterton, ele chama de filosofia do espanto, né? Pegando aquela questão aristotélica e tudo mais, que essa capacidade de você ver o mundo e ver que, caramba, o mundo por si mesmo existir, né? A existência ao seu redor já é um milagre, já é uma maravilha, né? Claro. E o Chesterton, falando sobre essa questão da criança, dentro do Ortodoxia, ele diz que assim como tu repete uma mesma brincadeira e a criança se alegra, né? Ele diz que é possível que Deus todo dia diga para o sol, faça-se a luz, e se alegre com aquilo, porque Deus, ele é feliz em si mesmo, né? E nós conseguimos participar dessa felicidade se nos orientarmos a ele. Mas, enfim, vai ser boa essa live, porque eu nem fiz a primeira pergunta do senhor e nós já estamos aí conversando bastante. Muito bom. Não tem pergunta, não é uma entrevista, é um bate-papo. Eu ia começar levantando assim para nós falar um pouco, né? Principalmente porque vida intelectual a gente está falando bastante, ficou marcado, né? Vida intelectual, os Sertlange. Então, perguntar para o senhor explicar nas suas palavras o que seria essa vida intelectual e como que uma pessoa se sente vocacionada a isso, ou seja, como que a pessoa lida com esse negócio de vida intelectual, porque às vezes fica tão sendo falado que as pessoas elas não param para meditar sobre isso. Como seres humanos, como pessoas humanas, nós temos uma faculdade que é da inteligência. Nós somos capazes de falar, de pensar, de nos comunicar, de escrever, de ler, de refletir sobre o mundo, de explicar o mundo. E essa nossa faculdade, ela é desenvolvida por instituições pedagógicas, como a escola, e o colégio e a universidade. Só que essa educação, sobretudo na modernidade, ela se voltou, ou ela se baseou na ciência para, de algum modo, dominar o mundo, no caso da ciência da natureza, e para organizar a sociedade em geral. No caso do direito, da ciência política, da sociologia, da economia. E nada contra isso. Isso tudo é muito importante. Nós precisamos de profissionais da medicina, da enfermagem, da biologia, da geografia, de todas as ciências. A vida intelectual, por outro lado, ela é uma formação do caráter pela inteligência e pelo enfrentamento reflexivo das questões essenciais do ponto de vista moral e espiritual. Algo que não se ensina na escola. Não tem uma disciplina assim, ética ou filosofia, porque o nome disso é filosofia. É o amor à sabedoria. Só que o amor com todo o coração, com toda a inteligência. Pelas perguntas mais difíceis. E por serem as perguntas mais difíceis, nós tendemos a evitá-las. E essas perguntas mais difíceis, que são as perguntas existencialmente mais graves, mais importantes, mais decisivas, mais transformadoras, porque são literalmente perguntas sobre o sentido do universo, a existência ou não de Deus, o amor, a morte, a dor, a tragédia, a justiça,
quem responde a essas perguntas, principalmente, são os poetas, são os escritores, são aqueles que estabelecem os mitos, que são as representações simbólicas daquilo que não se explica cientificamente. Você não explica para ninguém a morte de um filho. Você não consegue explicar para ninguém a dor de Maria com o filho nos braços, no caso da Pietà. Você não consegue explicar a morte dos inocentes, no caso de Herodes. Você não consegue explicar a guerra de Troia, a razão da guerra de Troia. Você não consegue explicar o motivo da peste negra ou do Covid-19. A ciência não consegue explicar, do ponto de vista metafísico, portanto, do ponto de vista filosófico, o sentido das coisas. Então é muito mais fácil nós privarmos a nossa inteligência dessas questões e nos refugiarmos em respostas parciais e as considerarmos relativas. Isso é relativo. Ora, tu sabe mais do que ninguém, como estudioso de Chesterton, que o relativismo é a heresia do século XX. Que o relativismo é o suicídio do pensamento. E que nada pior do que o relativismo. Nada pior do que demitir a verdade. Nada pior do que dizer não tem verdade. Porque isso é o suicídio do pensamento. O pensamento tem como bem a verdade. O fim do pensamento é a verdade. Se não tem verdade, não adianta conhecer. E o pior é que essa demissão intelectual, na modernidade, não se dá por um anti-intelectualismo. Se dá por um super-intelectualismo cientificista, reducionista e fragmentário. Ou seja, eu conheço tudo do corpo humano. Eu só não sei qual é o sentido da sexualidade humana. Eu sei como funcionam os órgãos reprodutores humanos. Eu só não sei o que é o sexo. Isso aí eu não sei. Se você pergunta para um biólogo o que é a sexualidade humana, ele vai te dar uma resposta tão estapafúrdia e tão desumana e correta ao mesmo tempo. Não foi isso que eu perguntei. Eu vou perguntar aqui para um psicólogo o que é o sexo. Meu amigo, ele vai te falar uma coisa tão maluca, tão errada, tão grotesca. Né? Agora pergunta para um poeta o que é o erotismo. Pergunta para um filósofo o que é o erotismo. Ah, esses têm muito a dizer. Esses têm muito a dizer, mas na mentalidade científica, eles vão ser considerados relativos. Então, o Chesterton percebe que a vida intelectual é a vida filosófica, é a vida de quem leva a vida a sério, o que lhe dá, ao mesmo tempo, muita leveza, muita alegria, muita serenidade, mas uma peregrinação. Romance da ortodoxia é a busca de um peregrino pela sua pátria. O que é o romance? Romance é ir a Roma. O que é a romaria? É ir a Roma. É buscar a casa. Na modernidade tem uma instituição que reivindica a verdade absoluta. E essa, todo mundo, na mentalidade secular, na mentalidade científica, já de antemão considera estar errada. Eu lembro que quando eu falo que eu sou católico, eu tenho o maior orgulho de ser católico. Pelo contrário, se eu me envergonhasse disso, se eu me envergonhasse de Cristo, ai de mim. Né? As pessoas falam assim, poxa, professor, eu até sabia que você tinha religião, eu até sabia que você era diferente, mas católico! Tudo, menos católico. Se você fosse espírita, protestante, budista, Hare Krishna, se você fosse ateu, tudo daria certo. Mas católico? Católico não. Porque católico é a única coisa que eu sei que está errada. Isso é uma loucura, porque a igreja é a única instituição que se diz não humana, que se diz portadora de uma verdade transcendente, que se diz portadora de uma ortodoxia. Então, quando eu comecei a estudar, na época eu lia muito Santo Agostinho, que é o meu autor preferido de vida, e depois de Cristo, a pessoa mais decisiva, depois da Virgem de Cristo, né? Eu vi que o cristianismo intelectual primitivo, o começo da igreja, era um conjunto de intelectuais refutando heresias. Era um conjunto de intelectuais apaixonados pela verdade, e ser apaixonado
pela verdade tem um preço que é um pouco incômodo, às vezes, de refutar os erros, de refutar as heresias. Então eu vi que quem no século XX estava na mesma vibe, para usar aqui uma expressão coloquial, na mesma vibração, na mesma voltagem de Santo Agostinho, era Chesterton. Depois eu encontrei o Newman, que é outro gigante. Sim. E que é outro convertido inglês de Pesas, beato, né? É santo já. Então eu falei, bem, se eu amo Santo Agostinho, de algum modo eu vou gostar de Chesterton. E eu lembro que eu li a Ortodoxia e foi das coisas mais impactantes que eu já li na vida. O Chesterton fala uma coisa que eu me lembrei quando o senhor estava falando, que as abelhas, elas fazem mel, né? As formigas fazem suas casas lá e tal. E o homem fabrica dogmas, ele diz, né? O homem é uma fábrica de dogmas. Então, quando o homem para de crer nos dogmas e de fabricar os dogmas, né? Ou seja, quando o homem suicida o seu pensamento pelo relativismo, ele perde aquilo que ele é essencial mesmo, né? E isso foi uma das coisas que cativou Chesterton desde o começo, porque quando ele começou a transitar entre algumas ideologias, alguns pensamentos mais na moda, né? Quando ele se aventurava só em literatura inglesa, literatura clássica, etc. Mas com o tempo, quando ele foi conhecendo algumas pessoas que lhe foram referência, que eu vou comentar quando for dar um aulão depois, isso foi cativando ele para essa vida intelectual, né? Então, assim, Chesterton, ele queria ser desenhista. Ele tentou ser desenhista, mas no fim das contas ele acabou indo trabalhar numa editora, começou a ler muitos livros, ter que comentar, ter que editar, memorizar, etc. E foi se mostrando ali, desde o período da escola como escritor, um intelectual. Mas quando perguntavam para ele, né, sobre o que ele era, ele dizia que era jornalista, com toda a humildade do mundo, né? Mas essas características como humildade, como amor à verdade, como outros aspectos, se enquadram muito no que o Padre Sertulán fala sobre as virtudes do intelectual, né? Ou seja, de nada adianta, e isso foi uma das coisas que eu até comentei com o professor Guilherme Freire, numa das conversas que eu tive com ele, acho que foi fora de uma live, que é impressionante como você percebe que no catolicismo, os grandes intelectuais católicos, e aí você pode incluir Chesterton, são homens de grandes virtudes. Então, você até encontra intelectuais que não tiveram tantas virtudes assim, mas eles são muito menores do que um São Tomás, do que um Santo Agostinho, né? do que um Chesterton, por exemplo. Então, assim, o que o senhor vê sobre essa febre que tem se dito sobre a vida intelectual, mas uma vida intelectual um pouco gnóstica, digamos assim, ou seja, você pega um conhecimento, aí você tem a vida intelectual, ela é sua, e aí, nossa, você é um intelectual, mas aquilo parece que está desassociado de uma vida real que envolve virtudes, né, que envolve busca pela santidade, e essa correlação entre santidade e vida intelectual. Que maravilha de pergunta. Primeiro, um comentário. A profissão de jornalista do Chesterton lhe permitiu uma verdadeira reflexão sobre o sentido dos acontecimentos. Então, as crônicas, por exemplo, de aquela reunião bagatelas ou coisas, como era o nome? Coisas inúteis, esqueci, não sei como é que está em português. Como é o nome daquela seleção de crônicas que a Eclésia traduziu? Trivialidades? Tremendas trivialidades, exatamente. Tremendas trivialidades. O cachimbo, o cigarro, o trem, um homem de terno preto andando na rua. São crônicas. Olha, o nosso maior cronista, um dos nossos maiores cronistas, como o Lima Barreto ou o Machado, você vê, esses autores, eles viam uma coisa aparentemente boba, aparentemente simples, aparentemente sem transcendência, extraíam um significado impressionante. Isso é vida intelectual. Então, o Lima Barreto, o Machado,
o Chesterton como cronistas, ou seja, como jornalistas que estão falando de coisas aparentemente simples, eles conseguem dar um relevo extraordinário ao que está acontecendo. Eu conversava com o Thiago Amorim na semana passada sobre a mudança do olhar. O olhar é que tem uma dimensão profunda. Então não era um mero jornalista, com todo respeito aos jornalistas, formado numa escola positivista, descritivista e desinteressada do mundo. Não, é um jornalista altamente interessado. Em segundo lugar, um jornalista cultural, ou seja, que resenhava livros, que tratava de autores, que tratava de literatura, que falava muito de Dickens, por exemplo. Então o Chesterton tinha a vida intelectual, e como eu dizia, a vida intelectual é a reflexão filosófica sobre as grandes questões da existência, a partir das representações conceituais, no caso da filosofia, no caso da ciência, pensar pelos conceitos, ou imagéticas, no caso da poesia, pensar por imagens. Então, o Chesterton lia muito Dickens, porque o Dickens revelava o ser humano para ele, mostrava a humanidade, mostrava os sentimentos, os afetos, né? Isso é extraordinário. E aí vem o segundo ponto. Quem tem vida intelectual sem conversão moral, e veja, não é conversão formal, batizado na igreja católica e comungando semanalmente, etc. Não é necessariamente isso. A conversão moral é a conversão do olhar para as coisas essenciais. Conversão, como tu lembras, metanoia, é uma palavra que os filósofos já usavam. A conversão é querer viver com base num critério superior, é ter um modelo mimético superior, é buscar excelência, é buscar autossuperação, é buscar controle de si, fortificar a vontade, contemplar a beleza, desejar a bondade, conhecer a verdade. Isso é estrutural do ser humano. Belo, bom e verdadeiro. Se você não está sedento pela beleza, pela bondade e pela verdade, tem alguma coisa de errado com você. Já foi uma ideologia, já foi uma heresia que envenenou a sua alma. Nós nascemos com um amor ao belo. Não é possível. Olha, eu fico muito orgulhoso. Uma pequena coisa eu me orgulho, sem vaidade, mas da educação que eu estou dando para minha filhota. Porque eu vejo que com 6 anos, se uma pessoa está mal vestida, se a pessoa está com o cabelo um pouco desgrenhado, tá? Se a pessoa está assim, se ela fala alto, se ela fala errado, ela nota. Ela não gosta. Por quê? Graças a Deus. Mérito da minha esposa, tá? Não meu. A gente está dando uma beleza da ordenação, da paciência. Ninguém grita em casa. Pelo menos não em tese. Se gritar, tá errado. Porque nós não temos que gritar. A gente tenta se vestir bem, tenta se apresentar bem, tenta falar de coisas boas. Olha, eu escuto muita música clássica, eu gosto muito de música clássica. E se você liga o rádio com a minha filha e tem música ruim, ela chia. Porque ela sabe que isso é submúsica. Isso não é música, isso é submúsica, isso é ruído. Claro, ela está sendo educada. Ela só escuta coisa linda, sem falsa modéstia. Você só escuta coisa linda. Se ligar o rádio, acabou. Né? E mesmo quando é coisa popular, a gente escuta MP Baby, por exemplo, que é muito bem feito. Bia e Nino, fica até o comercialzinho. Então, a santidade como ideal moral da vida intelectual é a consequência necessária da conversão cristã do ideal teórico grego. O que é o ideal teórico ou teorético? Para a gente, a palavra teoria é uma palavra um pouco feia. É uma palavra que foi contaminada por uma ideia pragmática de que a vida mesmo é a vida na prática. Uhum. E que a teoria é uma coisa abstrata, sem sentido. Não, o Chesterton diz. Não é isso? Muda o preço a concepção do universo e o vendedor de salsichas será impactado. Então, a concepção sobre o universo aparentemente abstrato, por isso que o nome desse livro é muito feliz, né? Chesterton e o Universo. É decisivo para a nossa vida. Então, a teoria era a contemplação
das verdades, vamos chamar assim, metafísicas, sobre o amor, a morte, a justiça. É a filosofia moral e a filosofia da arte. Que é exatamente isso que a ciência despreza. Então, literatura, filosofia e história são Magister Vitae, são mestras da vida. E quando a gente aprende o sentido da vida, a gente se santifica. A gente busca incorporar a verdade, porque verdade contemplada é verdade vivida. Verdade contemplada é verdade obedecida. Eu não posso me dar o direito de não querer ser outro Cristo, o próprio Cristo, se me foi apresentado esse caminho, que é o mais belo, que é o único verdadeiro. Né? Então a santidade é o ideal intelectual por excelência, porque é querer não só contemplar, mas viver a verdade. E o intelectual que se aproxima dessa ideia de vida intelectual, que é, Júnior, clássica. Vida intelectual é vida proposta por Platão. Vida intelectual é a vida proposta por Santo Agostinho. Inclusive, os contemplativos eram os monges. Porque eles tinham vida intelectual. Os beneditinos, por exemplo, para falar da tradição latina, tradição ocidental, eles faziam 3 coisas, basicamente. Trabalhavam para o sustento material, rezavam, a liturgia, obviamente, e estudavam. E o estudo e a oração, eles estão muito ligados. Porque os dois são contemplação. Contemplação de Deus na liturgia, que tem uma primazia, obviamente, e contemplação de Deus no estudo, principalmente da Bíblia, naquele caso ali. Então é uma pena que certas pessoas percebam essa... Olha, o Antônio, que aliás é um amigo pessoal, disse a santidade é a vida intelectual por excelência. Claro, é exatamente isso. No fundo, você vai chegar lá. O Chesterton tem coberta, no fundo, todos os caminhos levam a Roma. Porque Roma é a nossa pátria. E nós estamos expatriados, nós somos peregrinos, perdidos num vale de lágrimas. E eu gosto muito do grande Dante, que nós estamos numa selva escura. Eu não sei se vocês têm a ideia do que é estar numa selva escura. Não tem ponto de orientação, não tem referência, não tem caminho, não tem para onde ir. E a ortodoxia é o caminho pavimentado da verdade. E a ortodoxia é uma descoberta. Olha, a grande Andréa está dizendo, não consigo mais estudar sem orar ou orar sem estudar. Exatamente. Essa é uma pessoa de vida intelectual. E cujo trabalho, aliás, é digníssimo do ponto de vista filosófico. Eu disse isso, inclusive, para ela. Olha, o Gabriel, sábio é o santo filósofo. Exatamente. E aí, Gabriel, o São José Maria tinha um trocadilho engraçado, difícil até de interpretar. É paradoxo, diz ele. Eu acho que é em caminho. Paradoxo. É mais fácil ser sábio do que ser santo. O paradoxo é mais fácil ser sábio do que ser santo. Mas é mais importante ser santo do que ser sábio. Eu acho que é uma coisa assim. Ou seja, quem quer ser sábio sem ser santo, não é sábio. Ainda, talvez. Mas a sabedoria é um caminho da santidade. É isso que o Chesterton percebeu. E aí vem da sanidade. Da saúde espiritual. Porque no fundo, nosso mundo está louco. As pessoas estão loucas. Isso que é impressionante. E por isso estão tristes. E por isso estão tristes. E por isso estão desanimadas. Estão sem alma, sem ânima, sem vibração, sem vontade. Ou então com horizontes pequenos, materiais. E no fundo, o mundo material próspero, mas sem sentido. Pessoas ricas, sem felicidade. E você percebe isso conversando 5 minutos com elas, né? Porque você vê gente de tudo quanto é tipo de classe social, etc., que você não consegue conversar 10 minutos sem uma vida absolutamente, assim... tudo é hedonismo, tudo não tem sentido, tudo é materialismo, tudo se relativiza. É um negócio impressionante. Eu anotei umas coisas que o senhor falou aqui,
porque eu fui me lembrando de umas coisas relacionadas a Chesterton e outras que eu achei bem interessante, que eu queria comentar também. A primeira é que essa dualidade, né, entre homem teórico e homem prático, quando apresentaram isso para o Chesterton, se eu não me engano, é no Ortodoxia que ele fala que se fosse para escolher, então que se escolhesse ser um homem teórico, porque quando Roma arde em chamas, os violinistas não adiantam para nada. Mas quem conseguir criar a teoria hidráulica salva, né, a cidade. Então seria o ideal é o homem buscar a vida teórica inicialmente, né, para depois conseguir ter uma vida prática ordenada. Mas esse negócio dele explicar as coisas por imagens, isso é uma coisa que o pessoal tem dificuldade em ler Chesterton, porque, nossa, parece meio bagunçado, né? Como se ele fosse uma Santa Teresa escrevendo o que dá na telha, ele vai mudando, etc. Quando, na verdade, ele mesmo explica, olha, eu estou escrevendo para vocês conforme imagens mentais. Então, o que vai me vindo na cabeça, eu vou escrevendo. O que não quer dizer que ele não tenha tudo organizado, né? Que ele não tenha tudo, os princípios todos bem estipulados. E em relação ao que o senhor falou em relação a Roma, o senhor já deve ter ido lá, mas dizer assim, fui a Roma, não tem como explicar para alguém que nunca foi a Roma, né? É uma coisa impressionante. Quando o senhor disse perder um filho, o senhor disse perdeu 2, a gente perdeu um aqui esse ano, a gente é casado há 3 meses, eu e minha esposa, agora já temos outro já, graças a Deus. E estamos com 8 semanas. Na barriga? Sim, isso. Parabéns! 8 semanas. A gente até essa semana vai escutar o coraçãozinho dele. E aí, não tem como você explicar morte de um filho para uma pessoa, não tem como você explicar ir a Roma para uma pessoa. É algo que transcende, né, uma explicação formal, apesar de que você precisa ter explicações, etc. Bom, mas pegando tudo isso, professor, eu queria comentar algo que eu percebi isso desde o início, quando eu me converti, né, uns quase 10 anos atrás, que eu fui percebendo, quando eu comecei a estudar, que todos os grandes homens acabavam que estudavam e que eram geniais, acabavam de algum modo se convertendo ao catolicismo. Esses santos sábios, né? Tivemos grandes nomes, claro, que não foram católicos, mas quando você percebe não só um Chesterton, mas um Newman, quando você percebe um Shakespeare, né, que foi o Chesterton que falou que ele era católico antes de todo mundo resgatar esse ponto histórico, né? Chesterton tinha essa capacidade de fazer uma análise de que cada pessoa era a partir de seus escritos, né? Mas quando você percebe os grandes nomes, como São Paulo, né, que era um grande homem, um intelectual mesmo, você percebe que esses homens acabam chegando no catolicismo, né? Então, assim, é muito próxima a relação entre vida intelectual e catolicismo, assim. Isso se dá por quê? Boa pergunta. Olha, o Gabriel e o Marco registraram o Ponte São José Maria. Paradoxo, é mais acessível ser santo do que sábio, mas é mais fácil ser sábio do que santo. Só para registrar as palavras literais. Bem, essa pergunta é muito difícil mesmo. Eu me interesso muito pela psicologia da conversão, da experiência da conversão. Como eu disse, o meu grande santo é um convertido, né, que é Santo Agostinho. E eu gosto muito do Peter Kreeft também, que é um convertido. Eu estudo muito John Finnis, que é um convertido. Alasdair MacIntyre, que é um convertido. A gente pode estabelecer algumas hipóteses de interpretação desse fenômeno da conversão pela inteligência. Eu me considero um convertido de algum modo, nunca deixei de ser católico, mas era um católico nominal e morno e absolutamente fora da vida espiritual, da vida litúrgica, etc. Eu acho que o cristianismo é uma religião propícia, de algum modo, para os intelectuais, porque Cristo é logos, Cristo é a razão, Cristo é o sentido, é proporção, é harmonia. E por isso a igreja
não teve grandes dificuldades de herdar a tradição filosófica grega que trabalha exatamente com a ideia de verdade objetiva e de conversão a ela. Por isso, quem começa a se dessubjetivar, a se despsicologizar, isto é, a considerar que eu não sou o centro do mundo, eu não sou o centro da existência, mais do que criar as minhas verdades, como se quis a partir de Nietzsche, por exemplo, eu preciso alcançar as verdades por um esforço intelectual e moral. E eu acho que talvez o catolicismo seja a única tradição intelectual, efetivamente, que defende a possibilidade de alcançar a verdade, não só pela fé, mas pela razão. Então, eu acho que o catolicismo tem uma espécie de fé na razão, tem uma aposta na razão. O Papa Bento XVI diz isso, né? Hoje quem salva a razão é a fé, quem defende a razão é a fé. Hoje em dia a gente tem um mundo que é racionalmente contra a razão. Você vai na universidade, todo mundo contra a razão. Todo mundo desconfia. Bem, tem motivo para desconfiar da razão, porque faz parte da própria atividade racional a autocrítica, a reflexividade, a desconfiança, a crítica das heresias, a crítica das ideologias, a crítica das versões retóricas dos sofistas. Isso sim, mas não ao ponto de negar completamente a verdade. Então eu acho que quem procura, acha, né? Batei e vos será aberto, procurai e achareis. Então eu acho que esses grandes autores, eles procuraram muito, eles buscaram com toda sinceridade. E aí vem outro ponto, outra virtude do intelectual que o Chesterton certamente tinha e nos ensina, que tu mencionaste, além da humildade, da inocência, da admiração, a docilidade e a sinceridade. A sinceridade intelectual da busca, de realmente querer, de realmente precisar, de realmente se sentir necessitado e de algum modo de amar. Eu acho que o caminho passa pelo amor sincero e pelo amor também. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua vontade, com toda a tua força, mas com toda a tua mente também. Ora, se você tem a capacidade intelectual, não interessa quanto você tem capacidade intelectual. Você pode ter capacidade intelectual baixa, ou você pode ter capacidade intelectual altíssima, como esses gênios que tu mencionaste. Mas o que interessa é o amor com que a gente mobiliza a nossa capacidade intelectual. É o amor com que a gente busca. Alguns vão querer ler Dante, Santo Agostinho, que são o suprassumo da literatura católica, e vão entender que são autores difíceis muitas vezes. Outros são Santo Tomás de Aquino, que tem uma inteligência sobre-humana. O Chesterton vai buscar alguém da altura dele. Mas veja lá, por que as duas biografias? Isso aqui é muito importante, Júnior, pra gente. Por que as duas biografias são de dois santos que têm, de algum modo, virtudes complementares e opostas? Opostas para o doente. Porque a heresia é o destaque da verdade parcial do todo a que pertence. São Francisco e Santo Tomás. O grande amor, o amor absolutamente desinteressado a quem não merece ser amado, aos pobres, aos desvalidos. O amor total, a entrega absoluta de si em São Francisco. E é muito comovente a biografia que ele escreveu de São Francisco, certamente. E a alta inteligência, porque é a verdade do amor. É a verdade da caritas. Deus caritas est. E, olha aí o Gabriel, ordem do amor e analogia entes. Os dois caminhos. A ordem do amor de Santo Agostinho, em São Francisco, e a analogia entes de Santo Tomás de Aquino. Então, o grande intelectual, que não era menos amoroso, porque também era muito piedoso, e o ofício de Corpus Christi é a prova consumada disso. Que não poderia ter sido composto senão por uma alma apaixonada. E os comentários de Chesterton à liturgia de Corpus Christi são também extraordinários e mostram que ele não é nada intelectualoide. A gente tem a imagem do intelectual, uma pessoa formal, abstrata, sisuda, chata. O intelectual não é isso.
Eu conheci gente assim, é verdade, mas os intelectuais que eu admiro, os meus modelos, não são assim. Pelo contrário. São pessoas animadas, alegres, leves e densas. O Chesterton é assim. Então eu acho que esse aspecto, Deus é verdade, Deus é caridade e Deus é inteligência. Olha, São Paulo, primeiro dos grandes convertidos, tu acabaste de dizer, é um gênio, um homem de uma inteligência superior. Você não acompanha um parágrafo de São Paulo. Tá? Você só entende São Paulo porque tu está sendo interpretado há 2.000 anos, por gênio do tamanho dele. Senão você não entenderia. Porque claro que é um homem de inteligência superior, mas de coração, de amor superior. É esse homem que compôs o hino à caridade no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. É o amor que tudo perdoa, que tudo suporta, que tudo supera. É o amor que permite que a caridade, que a inteligência não seja fator de soberba, porque a inteligência nos torna soberbos. A soberba é o pecado capital e sobretudo do intelectual. Porque aumenta o campo cognitivo do nosso horizonte e a gente acha que pode, portanto, pisar em cima das pessoas, só porque de fato nós estamos acima delas do ponto de vista intelectual. Falando sobre isso, o Chesterton dizia muito que o grande perigo dos católicos é o orgulho intelectual, porque sempre percebe que como o outro sabe menos, né, ele acaba ficando soberbo e pisando justamente na pessoa. Mas isso é interessante que o senhor falava a questão dos paradoxos, né? Isso foi uma das coisas que atraiu Chesterton à igreja, que ele diz que nenhuma... Nesse livrinho ele fala muito isso, aqui o livrinho. Tem um artigo aqui que ele fala sobre como que a igreja ela é como que um sinal visível dos paradoxos da própria realidade, né? De tudo que existe. E que a mesma igreja que manda e te encoraja ao martírio, condena de forma veemente a eutanásia, né? A mesma igreja que diz que é para você dar as coisas aos pobres, te manda como dever de Estado, se você for um pai de família, principalmente, ter responsabilidade, né, financeira, você não ser uma pessoa sem responsabilidade. E assim ele vai elencando uma série de paradoxos, porque a igreja fazia com que ele não tivesse respostas somente a algo interior, ou seja, não eram só respostas sobre espiritualidade, mas eram respostas sobre todas as coisas, né? Então, aquilo que está dentro do homem, aquilo que também está fora dele. Isso atraiu muito Chesterton à Igreja Católica. E sobre as biografias, o Joseph Pearce conta aquela biografia grandona que ele escreveu sobre ele, né? Sabedoria e Inocência. Foi a Isso, essa é a clássica. É muito bom. Que quando o Chesterton estava escrevendo a obra de São Tomás, ele ficava cantando, né, o Adoro-te Devote, e na procissão de Corpus Christi ele ficou tão assim exultante na caridade que ele desafinadamente meio que sozinho assim no fundo da procissão ia cantando atrás de todos, né? E aquele homem gigante, quase 130 quilos, 2 metros de altura, feito uma criança, né? Cantando aquilo fazia as pessoas se espantarem, mas ele... E aí o Pearce fala que ele quis escrever justamente esses dois personagens paradoxalmente opostos, botamos entre aspas, assim, porque o século XIX, o século racionalista, né, precisava olhar para a caridade que a vida de São Francisco já de cara apresenta. E o século XX, que é um século que duvida de tudo, né, relativista, precisava justamente desse Santo Tomás que é o homem que se consome na busca pela verdade, né, também com a caridade. Então, é realmente impressionante a capacidade que um autor próximo a nós, porque se você for ver, fazem uns 80 anos, né, que Chesterton morreu, quase 90 aí, então não está tão distante de nós, é um autor que influenciou vários outros personagens, né, e várias outras conversões. O nosso Corsão, por exemplo, né, que foi muitíssimo influenciado por Chesterton, e
Eu não sei se o senhor já leu Três Alqueires e uma Vaca. É muito Sim, bom. eu conheço Constância. Maravilha. É, Eu tenho um amigão, o Lucas Santos, que é meu monitor do dialético, que defende com unhas e dentes que o Corsair é maior do que o Chester. Ah, é? A gente tem brigas fidalgais sobre isso. Eu não acho, mas eu gosto muito do Corsair também. Muito mesmo. Eu quero me dedicar mais a ele também. Eu tenho aos poucos comprado os livros dele e lido também, mas por enquanto ainda continuo achando que Chesterton é maior. Bom, mas assim, se nós, antes de abrir para as perguntas aqui, vamos responder umas 3, 4 Só um perguntas. comentário. Olha, o Elzio Ferreira mencionou o meu mestre Benedito Nunes, que, segundo ele e relatos, era um intelectual de vida e trato simples. Bem, Elzio, eu convivi com o Bené muitos anos, pessoalmente, de forma muito íntima. O Bené era um sábio, chestertoniano. Era um homem absolutamente simples, modesto, humilde, generoso até não poder mais, alegre. É um grande mestre. Eu tenho um artigo sobre ele chamado O Encantado. O Encantado. Eu não sei se eu menciono Chesterton, mas tem sabor chestertoniano. A sabedoria do Bené é uma sabedoria inocente, uma sabedoria pura, é uma sabedoria de uma criança, né? E uma biografia, um registro biográfico rápido, o Bené, aos 19 anos, contribuiu para uma revista chamada Norte, aqui de Belém, e ele escreveu um artigo muito bem feito, uma resenha à ortodoxia de Chesterton, chamado A Reabilitação de Santo Tomás. Depois ele se afastou da igreja e se tornou um intelectual de tipo existencialista e heideggeriano. Mas sempre teve muito respeito pela igreja, nunca foi anticlerical. Tá? E, enfim. E tu falaste do capítulo 6º do Ortodoxia, os paradoxos do cristianismo. Eu acho que aqui está a chave do Chesterton e da vida intelectual. Olha, aqui a Júlia fala da Edith Stein, que é uma grande conversa do século XX também, Santa Teresa da Cruz. E aí, o capítulo 6 fala dos paradoxos do cristianismo. Eu tenho um artigo sobre esse capítulo especificamente chamado Um Novo Equilíbrio. E a tese é muito interessante. Ele diz, nós somos um bicho estranho. Porque nós somos duplos. Nós temos corpo e alma. Nós somos habitantes do céu e da terra. Esse é o nosso drama. Esse é o nosso paradoxo. E é muito fácil ser herege. É muito fácil errar. É muito fácil ter uma verdade parcial. A verdade parcial é destacar só a terra, ou só o céu, ou uma parte do céu, uma parte da terra. E só o cristianismo afirma essa dupla natureza ao mesmo tempo. E isso é muito interessante. Ele diz, quando o católico está triste na Sexta-feira Santa, ninguém mais triste. E durante a Quaresma, o mundo é só noite. Né? A Quaresma é um momento triste, é um momento do luto. Mas a Páscoa é o momento mais feliz do ano. Na mesma proporção. Não tem nenhum exulted. Eu estava vendo as músicas pascais clássicas, né? O Mozart disse que se ele tivesse, ele preferia ter composto o exulted do domingo de Páscoa. Se ele tivesse composto o exulted da liturgia católica da Páscoa, ele teria mais felicidade do que se ele tivesse composto toda a obra dele, que é extraordinária. Então não tem nenhum glória mais alegre do que a do Vivaldi, mas a força da alegria católica e ao mesmo tempo do luto católico é proporcional. Então ele percebe, quando a gente radicaliza um princípio, tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. Mas não tem o outro polo igualmente radicalizado, a gangorra pende. Quando a gente valoriza muito essa vida, mas não a próxima, não tem sentido. E se a gente valoriza só a próxima e nada esta vida, não tem muito sentido. Então, o problema é o equilíbrio que ele percebeu na ortodoxia católica, que é a realidade sacramental. Então, fundamento católico da vida intelectual é a sacramentalidade do mundo.
é o fato do mundo ser um sinal, o mundo ser um símbolo que participa de uma dimensão muito mais profunda da realidade. O Chester entendeu isso. E todo mundo, então, se tornou simbólico, mas não no sentido alegórico da simbologia. O pessoal está perguntando aqui, professor, onde que encontram seus artigos? No meu site, dialético.com.br. E eu estou concluindo o meu livro de artigos, que deve ser concluído até julho, se Deus quiser, e publicado ou no segundo semestre ou no próximo ano, no tempo de Deus. Legal, que legal. Quanto à live, eu vou colocar no meu canal do YouTube. Estão perguntando aqui se vai ser salvo, etc. Eu vou salvá-la no meu canal do YouTube. Sim. Beleza. Tem mais alguma pergunta de alguém aqui? O papo tá excelente, mas a live daqui a pouco cai. Deixa eu ver. Eu gosto muito da parte sobre o misticismo na ortodoxia. Enquanto tem mistério, o homem tem saúde. Tira o mistério da vida humana e terás uma sociedade de enfermos. Né? Você já encontrou um racionalista? É uma pessoa um racionalista, um materialista, uma pessoa que acha que sabe de tudo, ou então que se contenta em saber apenas uma parte da realidade. Essa é uma pessoa doente, completamente doente. Depois a comparação que ele faz entre o cristianismo e o budismo. Ele fala que a pessoa que se acha sabedora de tudo, né? É como uma pessoa que tenta colocar o céu inteiro dentro da cabeça. Né? É muito mais fácil você tentar elevar-se até o céu do que fazer tudo caber dentro da sua cabeça. Mas, para quem tem uma galera perguntando aqui referente às lives, tá? Eu tô salvando todas as lives e elas vão ficar disponíveis lá para quem adquirir o aulão. Que a gente está fazendo aí, professor, uma aula. Eu tô sábado agora, não, segunda-feira eu vou postar uma aula só específica sobre a conversão de Chesterton ao catolicismo, né? Então, nesse formato de aulão, mas aí eu fiz um preço bem baratinho porque tá no Covid, o pessoal, né? Então daí eu vou abordar todas as questões, mas eu quis pegar 7 convidados especiais, né? Para que a gente pudesse pegar temas que envolvem a conversão do Chesterton, que não vão estar dentro deste aulão e vão nos preparar para isso, né? Então, por isso que o pessoal está comentando aí referente a isso daí, certo? Tem gente aqui dizendo que eu virei o professor por horas e horas. Eu também, meus caros, eu também. Tá excelente aqui a live. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que eu gosto que a gente responda a pergunta, mas enfim. Professor, eu quero que o senhor também faça uma coisa que eu acho que vai valer muito a pena para a galera aí, que é indicar, né, livros, ou filmes, ou músicas, ou todos ao mesmo tempo, caminhos para essa vida intelectual. Assim, o que o senhor diria nesses anos todos que o senhor tem ensinado, né, e aprendido também esse caminho? Como que alguém começa? Eu imagino que o nosso público, os nossos amigos aqui... Olha, o Gabriel dizendo, a antropologia de Chesterton também é polar. Dois lados do cérebro. Exatamente. Exatamente. A inteligência analítica e a inteligência sintética. A inteligência conceitual, a inteligência imagética. Concordo. Olha, livros... a ortodoxia de Chesterton, imagino que todos devam ter lido, todo o nosso público aqui, a biografia de Santo Tomás, a biografia de São Francisco, mas eu queria falar de uma disposição moral do intelectual, ainda sublinhada pelo Chesterton, que eu acho que nos escapou, que é a gratidão. Sim, gratidão. Ele fala muito disso, inclusive nesse capítulo, A Ética da Eufolândia, a admiração, o estupor, está ligado ao louvor, à admiração, à contemplação e à gratidão. Eu também tenho um artigo chamado Admiração e Gratidão, nesse mesmo site e nessa mesma seção do livro. Outros livros, assim, outras referências.
romances. O Chesterton gostava muito do Dickens, né? Eu não conheço suficientemente o Dickens para recomendá-lo, mas eu acho que faz parte de uma dobradinha, talvez, da apologética chestertoniana, Dickens. Me ocorreu agora a cinematografia do Frank Capra, que é um cineasta que dirigiu A Felicidade Não Se Compra, por exemplo, Mr. Smith Goes to Washington. Ele tem obras em que o herói é sempre um herói de tipo chestertoniano. É sempre uma figura muito inocente, muito verdadeira, muito sincera, muito transparente, que chega a ser considerada boba pelos outros. É uma figura muito curiosa. Bem, livros eu teria uma infinidade para recomendá-los, depende da... Olha, a Apologia de Sócrates é uma porta de entrada extraordinária. Sócrates é o herói da vida intelectual e não tem jeito. Olha, outra recomendação. Tertuliano não, Justino Mártir. Os diálogos de São Justino Mártir, que é um intelectual romano pagão convertido ao catolicismo. Esse é um grande fator de conversão também intelectual. Mas a gente já citou São Paulo, Santo Agostinho, Santo Tomás, Newman, né? Aqui Santa Teresa Bendita da Cruz, que foi citada, Edith Stein, que é filósofa de peso, depende muito da pessoa. O Chesterton dizia, né, que de todos os aspectos que fizeram ele não se perder nos pensamentos de suicídio, relativismo, etc., existia um fio de gratidão dele para com Deus, né, por causa da educação familiar dele, que era antipapista. Esse fio de gratidão a Deus fez com que ele não se perdesse. E é impressionante que todos os amigos dele, a esposa dele, os familiares diziam que ele tinha um amor às coisas pequenas tão grande que impressionava as pessoas. Justamente por causa que ele estava sempre grato à criação, né? Olha, eu queria deixar mais... Me perdoa, eu queria deixar mais uma recomendação de quem eu acho que é um digno herdeiro do Chesterton no século XX e está vivo, que é o Peter Kreeft. Sim, muito bom. Parece que se pronuncia Kreeft. Que tem 80 livros publicados de apologética, são livros simples, acessíveis, como 3 filosofias de vida, como Jesus, o maior filósofo que já existiu. Sócrates encontra Cristo, que é muito bem feito. O Peter Kreeft é um excelente autor. Sim, o pessoal recomenda bastante ele mesmo. Bom, 1 minuto e 26 para cair. Eu quero agradecer ao senhor. O meu cachorro está aqui no meu colo enchendo o saco que ele quer passear, ele fica bem louco. E eu quero agradecer muito ao senhor por ter aceitado o convite, pela live. Espero que a gente consiga remarcar outras aí ao longo do ano, né? Sempre que o senhor puder, vai ser um prazer enorme, uma honra imensa. E se um dia vier ao Rio Grande do Sul, mande uma mensagem que aqui sempre daremos um jeito de se encontrar, tomar um café, conversar. Eu gosto muito de encontrar esses professores que eu admiro e aproveitar ao máximo, né? E tem um detalhe intrigante. Nunca vi nenhum professor que reclamasse de Chesterton. Pode ser que tenha um ou outro que diga assim, não é o maior autor, né? Não, leia, é interessante. Mas nunca vi alguém que dissesse assim, não leia Chesterton porque não é bom. Olha, eu que agradeço, Júnior. Foi um grande prazer. Obrigado pelo público que participou. Um grande abraço a Andréia, a Liane, os amigos que participaram. E, claro, vamos se encontrar sim. Eu adoro o Rio Grande do Sul, tenho muitos amigos aí. E eu acho que Chesterton está na ortodoxia canônica do intelectual ocidental contemporâneo, em geral. Que geral católico. 2 segundos. Até mais, professor. Valeu.